Vamos lá, esse é o MentorCast, o seu podcast de gestão e assuntos aleatórios. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bom? Estamos aqui novamente, terceiro episódio. Hoje com um convidado especial, Vitor Xavier. Poxa vida, hein? Cara, eu gostei das aleatoriedades aí, assuntos aleatórios eu achei fantástico. Essa é a ideia, né? Porque o gestão visa com todo o resto. Gestão do tempo, gestão da pessoa, todo mundo gerencia alguma coisa, né? E gestão é meio formal, assim, né, cara? Aleatoriedades dá aquela quebrada. Cara, né? Vamos falar de isso, como é que a gente junta aleatoriedades com gestão, isso é legal. E hoje o tema, né, é gestão, mas sempre tem um subtema, né? Vai ser gestão da inovação. Porque se eu tenho um cargo, aí você trabalha com inovação, eu ouvi dizer isso mesmo. Responsa, hein, cara? Porque tô trabalhando com inovação recentemente, né? Mas, lógico, isso é uma construção, né? Mas é uma resposta. Mas eu primeiro queria agradecer, né, o convite, e eu acho que é muito legal e poder falar disso também, porque eu de vez em quando assisto alguns podcasts ou tipo lives assim de profissionais do mercado, que às vezes a gente só fica assistindo dos figurões, né? E, cara, tem muita gente que, tipo, com a experiência dele, traz insights muito legais, assim, aprende mais com o insight da galera que tá carregando o piano ali, né? Dia a dia, né? Vida real. Dia a dia, cara. Então, assim, vim nesse sentido, cara, uma gestão de inovação. Cara, vou contribuir aí, bater um papo aí do que tá acontecendo, o que a gente tá mexendo, e para os ouvintes aí que puder ajudar e contribuir vai ser muito legal. Bom, é um tema gostoso, né? Muito legal, Vitor. E o que a gente quer mesmo é aproveitar aí da tua experiência, né? Quando você fala, eu tô há pouco tempo na área. Não, inovação para você é algo que tem período ou é algo que já nasceu? Como que a pessoa nasce inovadora? Cara, é bem legal você perguntar isso, porque as coisas vão acontecendo, né? Mas aí quando você olha para trás, você começa a ver, assim, coisas que fizeram parte, né? Para te jogar para aquilo, né? E, cara, eu acho que inovação e trabalhar com inovação é uma construção. Vem de perfil também, de uma parte mais assim, de mindset, de cultura, que eu vou comentar um pouquinho de como é que foi comigo. E eu acho também de construção profissional, né? Muito do que você faz, das coisas que você te joga roupa para você. No meu caso, cara, eu sempre tive um perfil meio desbravador, assim, sabe? Eu sou muito da minha mãe desde pequena influenciava minha mãe, até estava falando com o Thiago um dia sobre enciclopédia, né? Minha mãe comprava, era responsável do conhecimento em casa, então ela que mantinha. Então tinha a Larousse, né? Que você comprava Larousse. Então minha mãe que sentava comigo abria, isso aqui, né? Gerando curiosidade, né? Estimulava isso, dou muito valor hoje, na época eu nem imaginava, né? Uma curiosidade de pesquisar, de ver animais, países. Minha mãe era aquela que quando a gente saía para pescar, minha família assim gostou de pescar, né? Minha mãe não queria ir nos lugares que as mesmas pessoas iam. Então tinha lá, por exemplo, o tablado que as pessoas iam pescar. Minha mãe ia pro barranco. Mulher. Ela ia pro barranco e falou, não, eu quero ver um negócio diferente lá. Acho que dá pra pegar peixe diferente. E ficava sozinha lá, em lugar diferente. E acho que isso, ao longo do tempo, foi me estimulando. E eu tenho muito essa vertente de, eu vou viajar, cara, gosto muito de não parar de conhecer coisa diferente, não ficar no mesmo lugar. A Aline, minha esposa, que adora isso, né? Você não para e tal. Então, acho que isso vem um pouco dessa questão do eu mais curioso, tal, que eu acho que isso influencia muito. E aí, na trajetória, cara, eu fui sempre mexer com o desenvolvimento de produto. Já, por exemplo, na universidade, por conta desse estilo, eu sempre procurei coisas muito diferentes, assim, para conhecer. Então, tipo... Vocês já viram o PET, né? PET, de algumas universidades tem PET lá, que é um grupo lá que, cara, não era o nerd do PET, mas às vezes eu ia lá nos eventos dos caras, tinha leitura de livro diferente lá, ver, quarta do livro, ia ver, participava ajudava o time do Baja, fui membro do Aerodesign, fazia iniciação científica, tipo, de tudo. Então, desbravando, assim, conhecendo coisas novas. Então, acho que isso foi trazendo um pouco desse... de querer ver e desbravar, né? Um pouco. Aí depois eu vou falar mais coisas, mas acho que esse início, para mim, acho que foi fundamental em construir um jeito mais de querer descobrir, de ver, de conhecer as coisas diferentes. O que eu mais gostei que você falou foi a questão de despertar curiosidade, né? Eu acredito muito que o ser humano ele tem que ser criativo e curioso. E a gente aqui a gente é o final da geração X, né?
E nessa nossa geração, as pessoas são curiosas, mas pela necessidade. Então, todo mundo aqui teve que enfrentar barreiras, pescar no barranco e fazer inúmeras coisas voltadas para a curiosidade, né? O Vitor, aí essa questão da curiosidade, acho que o Thiago também complementa. Como que vocês enxergam hoje no perfil da pessoa inovadora? Será que a curiosidade é o principal fator ou existem outros aí? Quais seriam as outras características de uma pessoa inovadora? Cara, eu acho que assim, eu considero alguns elementos importantes, não só esse, mas acho que, por exemplo, a curiosidade, eu entendo ela como matéria-prima para a criatividade. Legal. Porque a criatividade, você combina uma série de coisas que você já viu e tal, como é que eu faço isso? Como é que eu faço diferente disso? Só que para você ter isso, você precisa ter matéria-prima, você precisa ter bagagem. Eu acho que quem provoca essa bagagem é a curiosidade. Então, acho que eu não vejo um cara muito criativo, não necessariamente amarrado à curiosidade. Mas, sim, eu posso ter um cara muito curioso que não exercita muito, sabe? Que não pensa em criar coisas e tal. Então, acho que curiosidade e criatividade são elementos importantes. Mas, hoje em dia, para a inovação, colaboração é fundamental. Ter um espírito colaborativo, não ter mais aquele cara sozinho que ele vai fazer... mas entender como ele pode agregar. O professor Pardal, né? O professor Pardal, se tranca caiu, num lugar né? E tem uma ideia brilhante, né? Às vezes as pessoas acham que é isso, né? Eu vou me trancar, eu vou ter uma ideia brilhante assim do nada e pronto, é assim que funciona. Esse modelo até que funcionou por muito tempo porque não tinha nada, né? Então, assim, o professor falou que ele criava, oferecia, olha, algo novo e tal. Hoje em dia, como tem muita gente criando muita coisa muito boa, você tem que, na verdade, ir lá entender qual que é a dor, o que está precisando, e aí você junta um grupo colaborativo, entende, aí cria, né? Então, acho que colaboração nos dias de hoje, falando de inovação nos dias de hoje, é muito importante. Saiu dessa questão do cara antigo lá que vocês comentaram, né? Mas também, além da colaboração, a questão de empatia. Empatia no sentido... Às vezes a gente olha muito empatia no sentido de ajudar as pessoas, né? Mas empatia no sentido mais profundo assim, de se colocar no lugar para entender o ponto de vista dela. Entendi. Qual é o ponto de vista daquela pessoa? Bom, isso eu acho que é fundamental, porque você vai criar... Entendi, vivenciar a oportunidade. Vivenciar, né? Então, o mundo dela. Né? Então se coloca... E às vezes a gente percebe isso quando você... vai entrevistar algumas pessoas, vai perguntar, ela responde alguma coisa e você se contenta com a resposta. Mas por que você pensa dessa maneira? Mas quando você começa a entrar e ver o mundo dela, isso te dá muitos insights. E como a inovação é criar coisas para as pessoas, você precisa entender o ponto de vista dela, o ponto de mundo dela, o contexto dela, né? Então, a empatia também é outro valor que eu considero bastante importante assim, nessa questão de inovação, né? Autodireção, né? Também acho que é uma coisa muito importante. A gente estava até comentando, né? A gente, no mundo do conhecimento, era do conhecimento, as coisas estão aí. Você tem o conhecimento, está todo disponível, você procura, você acha. As pessoas estão muito mais fáceis de se encontrar hoje. Você entrevistar alguém, de marcar alguma coisa, você marca online, a pessoa lá do outro lado do mundo. Então, o que fazer com isso... vai muito da alta de como você se direciona. Você tem um objetivo, como você precisa de gente que fique pedindo, gente que te fique dizendo o que tem que ser, o que você tem que olhar, o que é certo, né? Vá atrás e entenda isso. Então, autodireção também acho que é outro elemento importante, assim. Acho que pincelei, os principais que eu acho relevante. Uma coisa legal que você falou, né? É que assim, você começou falando de curiosidade, depois de criatividade, né? E muita gente confunde também inovação com criatividade. Pelo que eu estou entendendo, que você está falando, tem um passo além, né? Quer dizer, só ser curioso é importante, né? Ser criativo é legal, mas para ser inovador, não basta só ser criativo, né? Você falou um monte de coisa aí de empatia, de saber trabalhar junto, saber ouvir as pessoas, saber identificadores, né? Então, tem um passo aí, isso entre, criatividade e inovação são coisas diferentes. Eu acredito que existem algumas dessas comportamentos, né, que eles são mais ligados ao indivíduo, né? Que acho que é isso que normalmente as pessoas mais veem, né? O fulano de tal é criativo, nossa, aquele cara é demais. Mas eu acho que os outros elementos que eu comentei, acho que envolve não só o indivíduo, mas a pessoa, envolve o terceiro, envolve como ela busca. Eu acho que isso é um a mais que faz, acho que a inovação de hoje em dia ser diferente da antiga, do camarada que ficava sozinho lá, que era bem professor Pardal. E assim, esses caras até existem hoje ainda, né?
Mas se eles forem colocados no contexto de inovação de hoje, eles entrarem para a equipe, porque esses caras é o cara que tem essa criatividade exacerbada e curiosidade exacerbada, mas ele só tem isso. Então, acho que o conceito de inovação de hoje é justamente amplificar o que era só criatividade, curiosidade, para essas questões de relacionamento humano, de entender a empatia, de como você olhar o mundo do ponto de vista do outro, de como você criar algo não só de uma pessoa, mas de mais de uma pessoa contribuir para que saia um negócio melhor. Eu acho que talvez seja o que tem rompido bastante essa questão da inovação do que era e como está sendo feito hoje, né? Do ponto de vista mais humano, né? Entendi. E, concordo. Eu acredito muito nessa questão que as pessoas possam ser treinadas, né? E quando você fala desse modelo aí de inovação aberta, né, onde você tem várias pessoas trazendo os problemas e trazendo oportunidades e todo mundo construindo junto, eu imagino que deve existir diversas maneiras de você treinar uma pessoa para ser inovadora ou tornar uma empresa inovadora. Um dos fatores principais que eu acredito é a cultura, né? Sim, sem dúvida. E o que você acha disso? Cara, acho que o maior desafio da inovação hoje, eu acho assim, qualquer empresa pode ser inovadora, eu acredito que qualquer pessoa pode ser inovadora, pode exercitar isso, por mais que talvez ela tenha alguns gaps de alguma dessas coisas que a gente falou, é possível exercitar e você brotar coisa boa. Até porque essa ideia da colaboração, do coletivo, aquela pessoa que eventualmente a gente olha como não inovadora, às vezes é ela que vai dar um insight fantástico num trabalho colaborativo, né? Eu concordo muito. Acho uma coisa assim, só complementando a pergunta, né? O comentário do Alan. Às vezes você tem aquela impressão de que inovação tem a ver com tecnologia. Então, né? E tá virando carreira, né? Eu vi aí seu LinkedIn, tá lá, gerente de laboratório de inovação. Falei, uau! Né? Eu acho que quando você se formou, nem existia esse cargo, ou um cargo parecido desse, né? Aí as pessoas imaginam que você vai entrar lá, vai ter um monte de equipamento eletrônico, vai ter um monte de gente de jaleco, né? Muita gente tem essa visão. E eu já fui lá no seu trabalho, eu vi que não é nada disso. Mas porque as pessoas, né, associam simplesmente só com o lado tecnológico, né? Eu sei que você tem uma formação técnica também, mais tecnológica, mas é mais, né, do que só a tecnologia, né? Por isso que ele perguntou, é mindset, é cabeça, jeito de pensar. Foi legal você perguntar, porque todo mundo que a gente conversa de inovação, até dentro da própria empresa, né, quando a gente começou a fazer um piloto, só para a gente contextualizar, né? Eu tô coordenando uma operação de um laboratório de inovação. Depois a gente entra e fala um pouquinho dele, mas a ideia é que assim, não é uma pessoa, mas também não é um departamento só responsável pela inovação. Toda empresa, se ela quer respirar, toda empresa pode ser e deve ser inovadora. E uma das coisas que a gente está fazendo é um piloto para entender e envolver algumas pessoas do corporativo que estão no dia a dia, o cara trabalha na contabilidade, outro trabalha na logística e tal, e entender inovação e começar a exercitar a fazer projetos de inovação. Então você imagina para esses caras, quando você pergunta, cara, o que é inovação? Pergunta a primeira vez, cara, você vai participar de um projeto de inovação. Pergunta para um contador o que é inovação. O que é inovação? Opa, inovação, como assim? Criatividade na contabilidade não rola muito bem, hein? É crime. Pergunta para o financeiro. Cara, quando vocês querem gastar? Mas o interessante disso que vocês estavam falando, o Thiago falou, é que a primeira abordagem ainda é deles associarem muito a tecnologia. A coisa de tecnologia, a inovação tecnologia. Começa a mostrar aqueles vídeos, né, de coisas tecnológicas, o que está acontecendo, o carro voador e tal, não sei o que. Cara, isso é inovação, tá? Muito ligado à tecnologia. E aí uma das primeiras barreiras que a gente quebra é dizer, cara, tecnologia faz parte da solução, mas inovação está muito mais ligado com problema, entender, ver problema, achar, ter um radar ligado para ver problemas. E costurar isso com criatividade, procurar soluções novas, mas muito ligado a problema, e eles não conseguem. É até interessante porque normalmente as ideias vêm sempre de solução, coisas de solução. Uhum. E aí você tem que romper isso aí, fazendo o gancho que o Alan tinha falado, é muito de entender que inovação não se faz só da solução, mas análise de problema. E a análise de problema, entender problema, viver problema, conhecer, entender isso, é muito cultura. Então acho que parte importante, ou talvez acho que a parte principal, talvez poderia colocar, que eu considero pelo menos, da experiência que eu tenho vivido nos anos aí, essa questão de cultura.
das pessoas, de fazer elas entenderem que inovação está muito ligado mais no dia a dia a ter um radar ligado para problemas, ver oportunidades, porque não é só pensar na solução, mas às vezes tem problemas que as pessoas não enxergam. Ele está lá e já fizeram algum tipo de alternativa ou gambiarra e ninguém está olhando mais para ele porque costuraram um jeito de fazer diferente ali. E o cara está olhando, cara, mas tem um problema ali que tem uma oportunidade de resolver de forma diferente. E ninguém está vendo porque o cara já fez um bypass ali, que passou, ele não fala mais daquilo. Aí você olha lá, pô, você vê cara, mas aquilo é normal, né? Você pegando isso. Então, acho que a parte importante é essa questão da cultura. E, lógico, acho que depois entra outras coisas também. Como resolver? Não só com tecnologia você resolve. A gente tem várias situações interessantes de solução inovadora sem tecnologia. Mas hoje, no mundo de transformação digital e tal, muito se passa por tecnologia, pelo digital. E, sim, faz parte da solução, né? Então, acho que isso é parte também de você conhecer soluções, tecnologia que está acontecendo, mas a cultura eu acho que é fundamental, a cabeça das pessoas entenderem que é possível inovar, de enxergar problemas, ser um caçador de problemas, né? Acho que é uma mudança muito grande para eles. Entendi. Quando você fala a pessoa tem que ter essa cabeça, esse mindset de observador, de curioso, de estudar, né? Eu enxergo duas coisas, né? A gente vive numa sociedade hoje que pela primeira vez todo o conhecimento está disponível. Se você quiser hoje ver o último artigo da cura do câncer, está publicado em alguma revista, lá você tem esse acesso. E é interessante que serve para duas coisas. Serve para a gente se informar, para aprender, tal, para o cara que é curioso, mas também serve para o cara que quer ser o acomodado e tudo mais. E a gente tem esses dois tipos de perfil dentro da empresa. Tem aquele cara que, graças a Deus, hoje é sexta-feira, né? E tem aquele cara que fala, nossa, ainda já é sexta-feira e eu não vejo a hora de continuar nesse assunto que eu estou trabalhando. E nesse perfil, né? Então, pela primeira vez, a gente tem toda a tecnologia disponível, a gente tem tanto para o cabeça de bagre, que o cara vai simplesmente usar só os joguinhos e ficar ali para sempre, né? E não vai evoluir, não vai nada, e você tem aquele perfil que você vai evoluir. Dentro da área de inovação, é fácil identificar essas pessoas para a gente conseguir regar as flores e podar as árvores, ou transformar, cara, né? É uma pergunta boa. Cara, uma coisa que a gente observa, assim, muito lá, e a gente dá feedback pro pessoal que trabalha com isso, assim, o quanto que eles compartilham as coisas que eles estão vendo de novo, de diferente, sabe, isso é um termômetro grande, porque você vê assim, tem uns caras que eles vivem, tipo, tá final de semana, cara, olha isso, o que esses caras estão fazendo? Tipo, num domingo, meio-dia, uma mensagem dessa, pô, o cara podia estar com a família dele, mas ele tá pilhado, ele tá empolgado com o tema, ele tá vendo coisas e tal. E eu acho que as pessoas que elas têm essa empolgação, vivem, entendem, estão pilhadas, são curiosas, cara, não passa desapercebido. Ele compartilha, ele mostra. E a gente percebe o grupo de WhatsApp, tipo, a galera que comenta mais, que começa a colocar mais coisas interessantes, que traz artigos. Às vezes, cara, você viu que tá saindo isso aqui? E às vezes também de coisas assim aleatórias. Não estou falando de aleatório, de coisas aleatórias. Porque é o cara que gosta de aprender. Né, o cara que está vendo, cara, eu tô vendo um negócio aqui sobre isso, não tem nada a ver com o trabalho, mas ele é muito interessante, compartilha daquilo. E isso eu também vejo na minha trajetória, e acho que foi importante para minha formação também, porque eu tive alguns choques assim de não ficar aprendendo só o que era passado, assim, ou usar só o que eu aprendi, que acho que também me ajudou. Por exemplo, um primeiro momento que foi importante para mim foi na universidade, quando eu estava na universidade ainda. O meu projeto de iniciação científica lá de trabalho acadêmico era na área médica. Então eu fazia engenharia mecânica, né? E aí eu tinha que estudar um sistema biológico, porque era um produto que era para tratamento de hidrocefalia. Nossa. Então eu tinha que ir lá estudar corpo humano, hidrocefalia, entender, conversar com os médicos, né? E aí, cara, sabe que você começa a entrar assim, cara, olha que interessante isso, olha que interessante isso e tal. E aí você depara que você está numa área de conhecimento totalmente diferente da sua área de formação que você está. Então, só um gancho, que é a multidisciplinaridade. Né? Só fica olhando uma coisa, você não. Eu acho que muita coisa sai disso, sabe, cara? Muita coisa sai de você aprender outras coisas, entender. A minha esposa fica brava porque eu cada hora tenho um hobby, assim. Eu mergulho num hobby, aprendo um negócio, agora vou para outro e tal. Fica.
Aline, né? Esposa do... Ele é uma pessoa inovadora. Não é que ele é indeciso em relação ao hobby. Ele é uma pessoa curiosa, criativa e inovadora. Então faz parte da natureza dele, né? Não repreenda pelos seus novos hobbies. Eu tô dizendo isso não por mim e tal, mas eu acho que são coisas que são elementos práticos que você consegue observar no time. Tipo, o cara que é mais aleatório, que tá sempre aprendendo coisas, o cara que tá... E começa a regar isso, porque o regar é, cara, faz mais isso. E porque o que tá do lado vai começar, cara, também preciso ser mais assim, preciso também ver. Cara, compartilha um negócio que você viu que é legal, um negócio que você tá estudando, um livro que você tá lendo. Cara, o que você tá aprendendo? Uma coisa que a gente sempre faz lá, provoca assim, qual que foi... Faço uma pergunta pro pessoal. Qual que foi a última vez que você teve uma experiência ou aprendeu alguma coisa pela primeira vez? Então, tipo, uma boa pergunta essa, hein? Tipo de semana. Acabou a semana. Cara, essa semana, quando que foi que você experimentou alguma coisa pela primeira vez? Seja um prato novo, um filme novo, uma experiência nova? Foi num lugar que eu nunca tinha ido assistir. Isso é uma boa provocação, que mostra o quanto a gente é inquieto por aprender, por ver coisas diferentes, e essa multidisciplinaridade vai te trazendo os insights. Aquilo lá vai ficar lá. Em algum momento, na hora que você está discutindo solução, problema, cara, num restaurante os caras tinham um sistema de atendimento. Cara, o cara falou um negócio pra mim naquela hora. Eu tava estudando queijo. Eu tava estudando alguma coisa que eu gosto. Tava estudando, sei lá, um dos hobbies. Pô, podia ter trazido aqui, né? É verdade. Beliscava um queijo aí. O Thiago tem uma adega fantástica aqui. Vamos juntar, marcar a segunda rodada do podcast. Com queijo e vinho. Eu acho que essa multidisciplinaridade, essa paixão por aprender, eu acho que é fundamental. E eu acho que isso é fácil você ver nas pessoas. Você vê... O cara tem que estimular, né? Tem que estimular, né? Uma coisa legal, assim, às vezes a gente... Como você falou, eu acho que nesse mundo integrado, essa divisão, aqui é trabalho, aqui não é, né? E também lidando com essa questão, tá tudo na internet. Só que pra gente conectar, tem que estar na nossa cabeça, né? Tem que estar, cara. Então, assim, às vezes você vai no cinema e vê um filme do Batman e, isso não tem nada a ver. Mas você precisa ter insight, você precisa... Então, vai viajar para um lugar que você não foi, vai num museu. Mas o que isso tem a ver com o meu trabalho? Mas é aquilo, é colocar no cérebro coisas que vão estimular a sua criatividade, né? Que vão fazer você pensar diferente, que você vai... às vezes você precisa sair de um problema, né? E ver uma outra perspectiva, uma coisa diferente, e isso acaba... Ler coisas controversas, sabe? Uma coisa que eu sempre fiz, e é bem legal, normalmente a gente tem alguns pontos de vista, alguns paradigmas, algumas coisas que a gente cria por coisas que a gente aprendeu, né? Valores. Cara, eu gostava de ler autores contrários, assim, sabe? De entender o que o cara disse de um assunto, mas e o outro que entende que aquilo não é daquela maneira? O que ele fala, né? E às vezes, normalmente, a gente tende a querer ouvir só o que a gente gosta, né? Com o ponto de vista que a gente... Cara, vê o que não gosta, vê lá, entende o ponto de vista dele. Cara, isso traz renova a mente, isso... Entendi. Eu tenho um teorema, né? Que sempre que uma pessoa inovadora, uma pessoa disruptiva, ela sempre é aquela pessoa que está sempre testando e ampliando a zona de conforto dela, né? E você descreveu isso agora mesmo. Você falou, fui estudar biomedicina, depois eu fui estudar sinapse, fui estudar microencefalia, a hidrocefalia e tudo mais. E você percebe que a área de conforto de uma pessoa inovadora, ela vai sempre se ampliando? Você chegou no limite, agora é minha área de conforto. Hoje você já tem bagagem para conversar com o médico, discutir um projeto, com isso cara é muito de legal, fitness. Né? Isso é muito interessante. Isso é muito legal porque você está numa zona que você é desconhecida, você começa a desbravar lá, daqui a pouco você está falando daquilo com os caras que estavam lá. E, por exemplo, era muito legal quando eu mexi com essa parte médica, né? Que, cara, no início era aquilo que você tá falando, né? Era um negócio, vou conversar com o médico lá. Cara, no final você tava dando aula para os médicos detalhando mais a aplicação daquele sistema. No sistema você viu os caras tirando dúvida, né? Isso é muito legal, porque é aprendizado, né? E você colabora, né? Você cocria, né? Mas são dois perfis diferentes, né? Porque o médico normalmente é o cara bitolado, que ele estuda aquele assunto e se trocar a cor... Posso falar grama aqui, né? Tem vários amigos médicos aí. Então, mudando de assunto, vai ser todo mundo entender. A gente vai chamar um médico aqui para ter a defesa. Para defender, é verdade. Não, mas médico é um cara muito especialista, né? Normalmente, quando eu converso com algum médico, o cara... você tá ouvindo a questão de metaverso? Ele, quê? Você está ouvindo a questão de blockchain?
Ele está muito Ele está direcionado muito só no que ele na área de trabalha, conhecimento dele, de certa forma ali é o jeito que eles são treinados, né? O jeito que eles são capacitados, porque como a medicina é muito abrangente, o cara não tem que escolher isso aqui e mergulhar lá, né? Mas eu acho que até lá eles já estão sendo provocados com esse choque aí de, olha, tá bom, posso ser especialista, mas eu tenho que estar com a antena ligada, vendo o que está acontecendo, porque muitas coisas, talvez na área dele, venha de áreas adjacentes, né? Porque mudou a característica do emprego, né? Igual vocês estavam falando agora há pouco. O empregado, ele é aquele cara que sai, faz aquilo, sexta-feira, acabou o problema dele. Agora você falou, não, o cara está estudando um assunto, ele gosta, pouco ele está discutindo com a esposa, ensinando o filho a programar, e vai ver aquilo virou a rotina dele, ele já não sabe mais o que é trabalho e o que é diversão. Cara, e você sabe que é um paralelo interessante essa questão do médico aí, dessa questão que fica, porque isso acontece com as empresas, né? As empresas, elas têm lá um determinado mercado que ela atua, que às vezes está estabilizado, tem aquele portfólio de produtos e ela vem com um planejamento de crescimento e aquilo ela tende a querer ficar só naquele zona de conforto dela, porque ela conhece, ela domina, aí vem um concorrente que dá uma provocada, ela mexe ali, e é exatamente esse ciclo, né, esse jeito de trabalhar que é o que está sendo questionado hoje por conta das mudanças, de quem na empresa ou como a empresa está enfrentando, atravessando essas fronteiras novas. Como é que ela faz para buscar essas novas fronteiras de conhecimento e sem deixar o pezinho lá, que é a fonte de renda dela, o mercado que ela vem atuando, a maneira como ela atua. Vai ter um livro agora, Dilema da Inovação, né? Todo obrigado, episódio Thiago. tem que ter uma indicação de livro aqui, né? Porque a gente lê bastante aí. E eu não lembro exatamente a frase. Christine. Exatamente. Mas aí alguém parafraseou ele e falou assim, né? Que você fazer a coisa certa sempre não garante sucesso, né? Você precisa inovar. Se você está sempre fazendo a coisa certa repetidamente, uma hora você quebra nesse mundo de transformação. Então não adianta fazer a mesma coisa certa, né? Quer dizer, errado você fica repetindo, ou seja, você achei a receita, é isso. Vou ficar fazendo isso a vida inteira que vai dar certo. Não vai, né? Você fazer a coisa certa por muito tempo. Na era industrial deu certo. Agora, nessa era do conhecimento... Até agora deu muito certo. E eu acho que um ponto que o Christian lá, que é uma lenda aí na inovação, e acho que ele começa a abordar esse assunto lá atrás e vem para nós hoje, que também entra nessa parte de comportamento, essa questão de saber e lidar com o erro. Acho que é outro elemento importante da inovação, que é se permitir errar. Porque quando eu vou para uma área que eu não conheço, vou testar algo que eu não sei, e você tem um compromisso muito grande, como, olha, eu não posso errar, a penalidade vai ser extrema, ou alguma coisa assim, olha, isso aqui ainda tem que dar certo, esse mindset te trava a você e você quer ficar só na zona de conforto. Então, a empresa lá não fica só olhando o ROI, né? Será que ela não vai conseguir detalhar porque é uma área que ela não conhece. Ela não vai conseguir detalhar, montar ali será que eu investi nisso vale a pena? Ela tem que se permitir errar. Evidente que esse se permitir errar tem uma maneira de fazer isso. Não é um errar que vai quebrar a organização, mas é você criar um ambiente, uma estratégia de fazer esses erros para aprender. Porque é no aprendizado que vai trazer as coisas novas. Né? As empresas inteligentes que têm a sua vaca leiteira, que vivem no mundo tradicional, normalmente ela não consegue executar a inovação interna, lá montar um centro ou trazer uma cultura diferente. O que ela faz, a empresa inteligente? Ela vai, junta, separa a célula, como a gente está vendo um caso aqui na mesa, né? Separa a célula e a partir daí ele começa a montar uma inovação e essa célula começa a influenciar o resto da organização. Ou investe, compra startup, exatamente. faz alguns movimentos exatamente. Essa é uma estratégia boa, é uma coisa que a gente adotou, aproveitar para explicar para os nossos ouvintes aí. Eu trabalho na Movement, que é uma empresa... trabalha com equipamentos de atividade física, talvez a maior empresa da América Latina, está em 16 países, fabrica equipamentos para atividade física para as grandes redes de academia, hotéis, condomínios. Nós somos clientes, né, Thiago? A gente é cliente assim. Não, mas eu sou cliente assim. Por trás disso daqui tem... Eu tenho um grande cabide tecnológico em casa da... Não, mas eu vou na academia, porque em casa não dá certo, não. Em casa não dá certo, não. Eu devia ter trazido umas esteiras que a gente fazia o podcast em cima.
caminhando na esteira. E, bom, e a Movement é uma empresa, nasceu em 1980, na verdade, nasceu em 1988. E então veio um contexto industrial de crescimento e de uma empresa metalmecânica e tal, que depois aos poucos foi incluindo eletrônica no portfólio e tal. Mas é uma empresa assim, industrial, né, de uma família que vem de uma geração industrial, que é da Bruden Equipamentos, que é uma empresa que é de um grupo menor, que também tem uma família do Grupo Jato por trás também, que traz esse DNA industrial e tal. E o bacana da Movement é que ela era um contexto industrial, mas o fundador, que é o Takashi Nishimura, ele sempre foi tido no segmento, inclusive ele no segmento fitness, né? Cara, ele é conhecido no Brasil e fora. Você vai lá fora, os caras, você é do japonês lá da indústria, ele é muito conhecido. E uma das coisas que ele é conhecido é por trazer o novo, o diferente para o Brasil. Porque numa época, a história da Movement é interessante, porque é uma indústria que trabalhava com outros segmentos, né? Trabalhava no agro, na jardinagem. E num determinado momento a agricultura estava ruim. E se a agricultura está ruim, você imagina a jardinagem, né? Isso é sair da zona de conforto, né? Exato. Sai É isso que pra fitness, meu. Você vê aí o perfil dele. É isso que eu quero colocar. É um perfil inovador. E aí ele pediu uma pesquisa de mercado, encomendou na época, de uma Edith Wagner, né? Que é famosa aí no mercado, e ela na época trouxe uma pesquisa e falou, olha, o fitness está crescendo no mundo, os Estados Unidos está bombando e tal, e quem começar isso no Brasil vai liderar, porque é um movimento sem volta e tal, atividade física e tal, isso em 1980. E ele conta que na época ele pegou o projeto, cara, mas eu entendo de equipamento agrícola, eu vou fazer fitness, ginástica e tal, deu uma hesitada, mas no ele puxou, não, vamos para esse negócio aí, foi lá, saiu da zona de conforto, foi lá procurar quem entende um pouco disso. Foi lá na Escola de Educação Física da USP em São Paulo, e fui conversar com o diretor lá. Falou, olha, é o seguinte, eu tenho uma indústria metalmecânica, faço equipamento para agricultura, jardinagem, eu quero fazer equipamento de ginástica. Eu sei de engenharia, de indústria, eu não entendo nada de atividade física, você me ajuda? E a gente discute e constrói junto. E aí começou a Movement, começou inclusive com equipamentos para uso residencial, depois cresceu para uso profissional e tal. Mas o Takashi ele sempre teve essa visão muito inovadora, empreendedora. E dentro do fitness, então eles têm, por exemplo, a primeira bicicleta ergométrica que não tinha sistema de freio por atrito, que foi eletromagnético e tal. Takashi Nishimura trouxe com a Movement. Tudo que era primeiro na América Latina, às vezes até no mundo, o Takashi vinha trazia, saía muito para fora para ver o que estava acontecendo lá. Na época não é igual hoje, né? Na época ele via alguma coisa, para chegar no Brasil demorava muito, mas às vezes esse chegar era por ele. Ele trazia aquilo que ele falou, demorava para vir para o Brasil, mas ele era um industrial que trazia a ideia que estava começando lá fora e como é que aplicava para o mercado brasileiro. Então ele sempre teve uma visão muito inovadora. E muito essa inovação dessa era industrial de assim, cara, eu tenho alguém que senta lá, fica pensando coisas, está olhando o mercado, mas está pensando coisas lá dentro para levar para fora, né? E funcionou muito, porque a Movement ficou conhecida, ela que traz coisas diferentes, traz coisas novas, né? E acontece que agora o Takashi está se afastando, né? O fundador já tem uma certa idade, está se deixando e está passando para a segunda geração. E concomitante com isso, a gente tem transformação digital entrando. Então a Movement começou, cara, como é que a gente vai viver no mundo digital? Como é que a gente vai inovar sem o Takashi? Que sempre foi o estandarte da inovação, que trazia... Não, vamos fazer isso aqui. E interessante pessoal, muita empresa de tecnologia... Vive a mesma realidade. Vive a mesma coisa, assim, as pessoas associam muito ao dono, né? Ao dono. Né? Exemplos recentes, né? Então, você vê Elon Musk, né? É o cara, a empresa é o cara, né? Exatamente. Você compra a ação da Tesla pensando no know-how do Elon Musk. Se ele sai da Tesla e abre Musk Motors, no dia seguinte aquela empresa já vale bilhões. É verdade. Então E aí, nesse contexto, né, é que surge da Movement a ideia da nova geração, que Nishimura assumiu lá a gestão, começou algumas iniciativas nessa área de cultura. Primeiro, começar a preparar a liderança para entender um pouco de o que é essa inovação, o que a gente está conversando, um pouco do que é inovação, o que está acontecendo no mundo, o que é essa questão de transformação digital que está acontecendo para ela. Então, é como se antes a inovação estava na cabeça do fundador, né? E o cara que era o inovador e agora
caiu na gestão, então de alguma maneira a gente precisa gerenciar isso. Antes não era um negócio gerenciável, era um negócio que vinha da cabeça do dono, agora tem que gerenciar. A aposta era dele, então o risco era dele. Tudo era dele. Hoje é diferente, hoje tem um grupo de inovação responsável por isso. Então, certo? Mas não é responsável por implantar isso na organização toda. Você está falando, hoje existe a tal da questão da inovação. A ideia é que, assim, como a gente traz esse mindset do fundador inovador, que sempre teve, para cada um da organização. Esse mindset de entender risco, de também assumir risco, de buscar o novo, de que cada um seja esse DNA dele. Então é uma nova era de inovação. Não é mais uma pessoa, é toda a organização. Só que isso não é nos salários deles. Pô, achei que ele ia dar a resposta. Como que faz? Eu falei, vai vir. Não, porque é uma coisa aquilo, né? Se o Takashi errasse, bom, eu apostei, o dinheiro é meu, né? Agora, como também é complicado, como que eu passo isso, né? Como que eu gerencio isso, né? Porque uma coisa assim, ele assume o risco, né? Então, como tomar... Como que um mero colaborador pode assumir um risco de algum projeto, alguma coisa assim, sendo que o dinheiro não é dele, o dinheiro é da organização, né? E aí eu acho que é aí que entra essas estratégias que agora a gente está falando, né? Mas o ponto que eu estava dizendo para conectar com isso é que, assim, não é no estalo que a gente transforma as pessoas. Então você tem que criar mecanismos para começar isso a acontecer. E um deles, o primeiro, é a liderança da empresa, entender um pouco desse mindset, né? De inovação, de como fazer isso que a gente está falando, de como transformar o líder da empresa também num fundador, naquela mindset do fundador. E aí que entra algumas estratégias de, mudar uma cultura, cara, coisa assim de, 7, 10 anos. Como é que você começa hoje a caminhar para essa direção, para ter uma empresa inovadora, né? Então não é fazendo uma palestra lá e deixar todo mundo alinhado do que é inovação e tal, e que isso vai resolver. Isso faz parte de uma série de coisas, iniciativas que vão sendo feitas ao longo dos anos. E uma das iniciativas que a gente achou importante por conta dessa questão de cultura se eu preciso ter uma cultura nova, uma cultura mais inovadora, diferente, alinhada com o contexto de mundo que a gente está vivendo hoje, né? E eu preciso formar isso e ao mesmo tempo eu preciso ter a empresa produzindo, fazendo o mercado de hoje. Uma das alternativas, foi uma coisa que a gente pesquisou e achou que para nosso caso era interessante, era vamos montar uma área separada, inclusive fisicamente, da organização, por conta dessa questão do cultural, porque aí, como ali a gente vai trabalhar com risco e tal, você imagina outros gestores que não entendem aquilo, eles ficarem olhando, cara, mas quando que sai esse projeto? Isso aqui, sendo que às vezes tem projeto que não vai sair. Tem projeto que a gente vai matar, porque a gente vai aprender com ele, não vai dar certo, só que se não dá certo, era o aprendizado que a gente queria. E o contexto de projeto dentro da organização normal se eu tenho um projeto, eu tenho que ir até o fim. Não existe fracasso. Não existe fracasso, não existe erro, que a gente estava comentando, eu preciso me permitir errar. E isso lá dentro da organização ia ser muito difícil explicar, ia gerar uma pressão na galera que está trabalhando com isso. Então, ideal, vamos sair fisicamente, né? E, inclusive, o próprio time, parte só do time que veio da nave mãe. Mais da metade do time é gente nova. Foi contratado depois. Justamente para tentar, lá a gente precisa fomentar essa cultura. Porque eu mudar a nave mãe, cara, é um processo muito complicado. Então, se eu começar num grupo menor, novo, criar, ter esse núcleo forte, depois eu venho com isso e a gente começa a fazer inserções isso na nave mãe. Isso que eu ia perguntar, como é que você vai colonizar a nave mãe agora? Não, tem umas... Como você implanta o vírus? O vírus da inovação, né? Tem que ser um vírus, né? Você contamina, tem que soltar lá o pernilongo da inovação. A gente entendeu que teve essa quebra, né? Essa disrupção, quebra de cultura, trouxe o cara para cá. Esse pessoal vai se formar e depois esse pessoal precisa voltar para lá. Não pode uma bolha, né? Esse pessoal tem que começar a infiltrar lá, mudar mindset, fazer as sinapses, né? Como é que você vai criar essas sinapses com a nave mãe? Assim... O que vocês estão pensando? Se puder abrir, claro. Não, claro. Uma das coisas que a gente vem pensando, e a gente começou a fazer uns pilotos assim, hoje, por exemplo, muitas indústrias têm isso. Lá, por exemplo, a indústria ela tem um programa que chama Programa de Sugestões. Que a galera vê lá problemas, é muito orientada à parte industrial, e você vê que o pessoal que trabalha em escritório tem uma dificuldade tremenda de participar desse programa,
porque eles não conseguem enxergar problema ali. Troca a cor do tapete, troca... Né? Quem dá sugestões é o pessoal de fábrica. Muda esse eixo aqui para diâmetro tal, que vai reduzir cavaco. Vou fazer mais máquina. Vou fazer mais máquina por minuto, é mais tangível. E é coisa que você traz. Mas, de qualquer forma, é um programa, quando a gente olha, ele tem um quê de semente de inovação, porque estimula o cara a procurar problema. A ficar com o radarzinho ligado onde tem problema. Né? Exato, sair pelo menos, eu estou fazendo todo dia aqui, mas eu estou com o radar ligado. Olha, eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou vendo um problema ali que ninguém está tomando ação. De certa forma, é um programa interessante. Uma das iniciativas que a gente está pensando em fazer é criar um programa de inovação em que a gente pegue um grupo, comece com um grupo piloto lá, né, para a gente entender isso. Faça esse grupo, capacite ele nessas questões, mas para ele fazer o que o programa de sugestões faz, mas no âmbito mais geral. Então, até o pessoal do escritório poder entrar, mas assim, ache problemas, né? E aí a gente vai com as técnicas, aí que entra o pessoal do laboratório, ajudar algumas técnicas, algumas ferramentas para eles começarem a entender a ideia do Solution Space, depois o Problem Space, o Diamante, Design Thinking. Dá algumas ferramentas para esse pessoal começar a mexer e entender problema e gerar solução. Naturalmente, os primeiros, vêm soluções rasas, soluções assim com pouca profundidade de procurar alternativas até de tecnologia. Mas isso vai criando um mindset. E aí você premia, você faz um comitê lá seleciona os melhores projetos, tal, de inovação, e você premia não a vitória, você premia o experimento. Você premia qualquer hipótese que eles tinham, e se a resposta foi negativa, isso não é valor, isso não é legal a gente continuar, você poupou a empresa de investir num negócio que ia falhar, e a gente aprendeu. Você premiou o aprendizado. Então, não é premiar o resultado que deu, por exemplo, com o programa de gestão, vai lá, quanto de economia que me deu, quanto de máquina mais eu produzi, quanto de aprendizado eu tive, qual o experimento, qual o grupo que trabalhou que trouxe mais aprendizado. E se por sinal ainda esse aprendizado for ter alguma coisa de fato, melhor ainda. E aí esse grupo entrega para o gestor da área, por exemplo, que seria impactado, tem aqui uma ideia de um projeto, tá aqui, a gente testou o valor, tá aqui, se quiser tocar, tá aqui, mas no final das contas, um dia esse aprendizado tem que retornar. Vai retornar. E aí, por isso que aí são ciclos, né? Isso você vai fazendo e a organização vai pegando mindset. Então, a primeira rodada desse programa, você vai ter... A segunda rodada, você vai ter gente que já está mais capaz nas ferramentas, já o mindset já abriu, os projetos estão ficando cada vez mais robustos. Dali a um tempo, você vai ter realmente projetos que estão dando resultado e você tem uma empresa toda envolvida nisso. Então, essa é uma estratégia que a gente viu aí também no mercado, que a gente acredita que talvez seja uma das, mas que, assim, pelo que a gente conversou bastante aí com colegas, até que mexem com essa inovação em outras empresas, não é uma estratégia só, sabe? São várias iniciativas, então você tem um lab, você tem um programa de criação, depois você tem um programa que incentiva alguma outra coisa, você tem um programa que incentiva a leitura e o conhecimento. Vários programas vão criando uma empresa inovadora. Então você vai se infiltrando na nave mãe, trazendo vários processos e programas de inovação incremental, inovação aditiva e outras coisas. Você pode ter, sei lá, workshops que trazem o novo. Hoje eu vou fazer um workshop lá para logística, de coisas que a gente está vendo no lab lá, de coisas diferentes, que é isso dá insight para eles trabalharem, por exemplo, no programa de inovação. De coisas que eles não estavam vendo, mas um workshop de coisas que estão rolando na área. Eu falo, puxa, mas isso aqui resolve um problema aqui. E a gente não está vendo aquele problema. Quem está vendo é o colaborador. Ele assiste aquilo e fala, cara, isso aqui acho que resolve esse problema que está aqui no dia a dia. Pronto, ele já vai pôr no programa de inovação, vai montar um squad lá. Ele fala, cara, vamos apresentar isso aí, vamos testar esse negócio? Vamos ver se vale a pena? Né? Então, e aí, nesse programa, é onde a gente permite o erro. A ideia de premiar o erro, de estimular isso. Porque no dia a dia, de fato, na operação dele lá... É interessante porque uma das coisas que o pessoal pergunta muito desse negócio de erro... Cara, então agora a empresa pode errar? Então a gente tem que chegar lá e ensinar para o pessoal que tudo bem. Não, é que a gente está falando... Na zona de inovação... Sim, mas é evidente que o sujeito lá na contabilidade, lá na hora que não vai. Não vai. Na zona de conforto, a gente espera que você não... Exato, porque aí é a operação normal. Mas se ele está querendo descobrir o novo, naquilo que ele se propõe, naquele momento, naquele projeto, ali ele tem que se permitir isso, porque senão ele não vai trazer novo, não vai trazer coisa diferente. Tem muito... A gente também lida, a gente
foi implementar uma metodologia ágil numa área médica, né? E o pessoal travou quando... Porque a gente usa o erro, né? É quando falam em erro, né? Porque imagina, na área médica o cara morre, né? Fala. Mas a gente usa a palavra Você pode erro errar. até como um choque, porque não é bem erro, né? No fundo, isso daqui é método científico, né? É hipótese, né? Hipótese, teste, análise e validação. Se a hipótese estava certa ou estava errada. Então, no fundo, eu tenho uma No fundo hipótese. é um aprendizado, né? A hipótese estava certa? Tava, legal, acertou. Não, a hipótese estava errada, então faça uma nova hipótese. Né? Esse ciclo, né? E você sabe, olha, essa hipótese aqui não dá certo. Pois é. Eu lembro que uma vez eu li alguma coisa, nem sei se é verídico isso, mas quando estavam, né, estudando a questão de lâmpada, energia elétrica e tal, uma das coisas que o pessoal testava é a questão do material do filamento da lâmpada incandescente, né, que hoje é tungstênio, né? Mas até chegar no material, né, foram feitos assim, muitos papers e publicações de diferentes tipos de materiais que não deram certo. E isso era publicado na época lá. E aí isso é interessante porque assim, por que você publica o que não dá certo? Para ninguém errar de Isso é novo. conhecimento. Isso lá atrás. Então, assim, de certa forma, acho que é isso quando a gente fala errar, é eu saber o que não dá certo, porque se eu investir muito tempo e recurso num negócio que eu não tenho certeza, e eu já sei de antemão, de um jeito controlado, que aquilo não dá certo, eu deixo de gastar tempo e já vou procurar uma outra hipótese. Né? Isso, você ganha tempo com isso, né? E outra coisa também que o pessoal assusta muito é que quando você fala em testar, é experimento. Então não é projeto, é diferente. Então o experimento ele é mais controlado. Você faz um mínimo necessário para testar aquela hipótese. Então isso te dá bagagem e conhecimento para o investidor depois, cara, não faz sentido eu investir no metaverso, na minha organização, mas faz sentido por quê? E se você pode fazer algum experimento que vê se tem valor isso aqui no metaverso, parece que tem, então vamos começar a mexer com isso, né? Não tem, então, nem mexe nesse assunto. Pô, seria muito fantástico, Agora você né? falou de metaverso, eu quero saber, pô. Tem planos de metaverso? Como tá aí o... Pô, seria muito fantástico eu ter um avatar que é magro no mundo porque ele faz exercício nas esteiras. Ou eu posso treinar de frente. Imagina seu avatar é um super atleta no metaverso. Meu avatar tá treinando agora. Pô, mas tá aqui no McDonald's. Ele podia treinar e eu emagrecer, né? Seria maravilhoso, né? O meu lado saudável está no avatar, está no metaverso. Não, mas esse negócio de metaverso é fantástico, né? E como que vocês enxergam toda essa revolução que está acontecendo aí? Cara, eu não sei. Você sabe que eu tenho uma visão mais, não cética, mas menos assim, apocalíptica esse negócio do metaverso e tal. Porque, cara... Matrix, né? tipo assim... uma galera de game já vive muito da ideia do metaverso, só que num contexto de jogos, de entretenimento. Dá a impressão que eles estão trazendo uma visão que todo mundo sabe, a gente tá vendo a geração que tá vindo aí, dos meus filhos, mas, cara, os caras vivem nos games. Eles já vivem vivem nesses negócios. Eles estão vendo, cara, essa geração vai ficar no mundo adulto. Como é que ele vai lidar com que ele sempre brincou de game... mas do mundo dos negócios, como é que esse cara vai falar? Então, eu acredito que foi mais uma sacada de, cara, a gente precisa criar uma visão de mundo e precisa dar um nome para isso. E os caras falaram, a gente vai entender que realmente um mundo digital paralelo, o Digital Twin lá, o GM Digital, cara, isso vai ser muito mais forte porque a geração que tá vindo já tá nascendo com isso. Os caras já têm um avatar, já tem o skin, compra o skin lá, já tem tudo. Então, acho que foi mais uma sacada de, cara, vamos imaginar como é que funciona isso no mundo dos negócios, fazer negócio. E, de certa forma, já até tem negócio. O sujeito compra um skin lá com moeda lá para fazer. Então, já tem. Né? O sujeito cria um mundo dele lá, o Minecraft lá, o mundo dele lá, e tem mundos lá que a galera paga para acessar, para participar, para brincar naquele mundo. Tipo, entrar com o avatar dele naquele mundo, porque é um mundo fantástico lá. Pra você participar desse mundo, você paga. O cara cobra ingresso. Então assim... Tem gente que vende terreno, pô. Você já ouviu falar do... terreno. Os caras comprando... A Gruden já tá na Sandbox? Não, pô, ainda não. Um terreno lá, pô. A Mento já tá lá, pô. Montar uma academia no metaverso já. Começar a fazer o projeto dela, né? Pô, vai na esteira, põe o óculos, você tá no metaverso lá. Mas assim, o lado que... Eu acho que esse é o lado que eu disse mais crítico, assim, de cara, isso acho que já tá acontecendo, né? Nada apocalíptico, acho que vai acontecer. Agora, tem um lado mercadológico aí que, de fato, pode existir negócios e
E oportunidades grandes num mundo que tem um mundo paralelo funcionando junto ali com uma outra vida e com outras tecnologias que vão agregar nisso, né? Mas eu acho que ainda para nós, falando da nossa aplicação, a gente está um pouco mais assim no scan, assim, de olhar isso como... Vocês estão no mundo físico, ainda tão... De como... porque assim, isso que vocês estão falando é interessante, assim, como que a gente está falando que trabalha com saúde do corpo, que é físico, né? Como que a gente pode usar o digital, essas questões de metaverso, como que a gente pode criar soluções que usam isso para estimular que a sua saúde física seja melhor? Então aí é a grande sacada aí que dá um nó, né? Cara, com essa cultura de inovação que vocês têm, acho que esse é como eu falei, essa geração vocês vão ter muita oportunidade. E vocês têm que sair na frente, porque hoje a mesma oportunidade que você tem aqui como uma empresa brasileira, você vai competir com uma empresa lá do Vale do Silício, que alguém está injetando dinheiro, e vocês têm o mesmo mercado quando se trata de metaverso. E isso que eu acho fantástico, né, nesse mundo que a gente está criando. Cada vez o cara que monta uma startup, a grande empresa, todos eles têm o mesmo mercado. Quem é melhor, quem chegar primeiro pode conquistar o mercado. Não, e é interessante porque, cara, a gente não se sente intimidado, sabe? Pelos casos lá do Vale do Silício ou por qualquer outro lugar, porque você sabe que existe uma oportunidade, assim, que pode ser criada em qualquer lugar. Você viu que os caras criaram na garagem deles lá, coisas fantásticas, né? Então, acho que isso permite a gente ousar, e eu acho que talvez outra característica aí da inovação é a ousadia. Ousadia, coragem. Acho que é uma coisa, coragem de enfrentar o novo, de enfrentar o desconhecido, de ir para um lugar que você não conhece, não sabe o que vai dar. O próprio Lab, quando a gente começou a montar, cara, até eu, do ponto de vista de carreira profissional, cara, vamos lá, cara, não sei dali para onde vai, quando a galera vem lá, cara, não sei, a gente vai desbravar isso junto, a gente vai criar o futuro. Projetos que saiam do Lab, cara, para onde isso vai? Porque é um projeto de inovação, se for um projeto digital, por exemplo, a Movement não tinha uma área digital, não tem, né? Cara, para onde vai uma coisa que a gente testa, dá certo, quem que toca isso? Então, como é que vai ser isso? Então, cara, vamos fazendo, porque a gente sabe que essa é a direção. Agora, o que exatamente vai acontecer, você vai aprendendo e vai reagindo, né? Então, acho que a ousadia é um outro pilar, acho que importante na inovação, assim, de não ter medo de errar, não ter medo do novo, de prospectar uma área que você não sabia o que ia acontecer. Acho que a ousadia, ela tem que fazer parte, né? A ousadia, não saber, não ter medo de errar. Até porque se você usa só o conhecimento é coisa que você já sabe, né? Agora, quando você vai para a imaginação, cara, o que poderia ter? E a imaginação, você precisa ser ousado, né? Por isso que é legal a multidisciplinaridade, né? Hoje a gente está com a Natália Gaski, né, ajudando a gente aqui. Nos bastidores. Nos bastidores, e ela é especialista em multidisciplinaridade. Muito legal. O que eu acho interessante disso, né, quando você fala... normalmente você montou tua equipe lá e você tem várias competências diferentes, né? Cara, tem. Então, a zona de conforto aumenta de um nível enorme do grupo. E as oportunidades que vocês vão encontrar, como explorar, são muito grandes, né? E aí entra aquelas coisas básicas, né? Marketing, vendas e produção. Como é que você trata isso quando você tem um negócio totalmente novo, disruptivo? Cara, como é que a gente está olhando lá? Primeiro, do ponto de vista da equipe, do time. Cara, a gente tem pessoal da área de tecnologia, de informação, vamos dizer assim, tem pessoal de engenharia ali da parte eletrônica, biomédica, que trabalha com saúde, né? A gente tem gente da parte de negócio, que tem uma visão mais de entender aquilo como um negócio, não como um tecnês lá, gente de negócio. E gente de comunicação, porque, principalmente na inovação, é muito importante essa questão do comunicar a inovação, de difundir isso na organização. Tipo, isso faz parte do culturamento, né? Então, criar uma boa comunicação de inovação sobre o projeto, sobre como você está vendendo aquilo, isso é fundamental para o sucesso também, né? E aí você imagina, né? Cara, gente de marketing, gente de área de negócio, gente de engenharia, gente de tecnologia de informação... cara, isso cria um mix ali de coisas e você vê as pessoas aprendendo uma com as outras, assim, sabe? Isso é muito legal. E aí quando você gera um produto ou gera uma ideia e isso tem que sair desse ambiente de laboratório e ir para uma hora, agora a gente vai industrializar, agora a gente tem que envolver equipe de marketing, engenharia e tal. Cara, isso para nós é muito claro que a preocupação do laboratório de inovação é testar valor.
Esse valor de uma solução. Então, o nosso objetivo lá é entregar algo, por exemplo, que atinja na verdade, assim, o nosso objetivo em entregar para a organização é alguma coisa que atingiu o solution fit, ou seja, ela tinha um problema e a gente encontrou uma solução para aquele problema. Atingiu o solution fit, cara, então isso pode avançar. Se não, vem para uma incubadora lá, a ideia, beleza, a gente aprendeu com aquilo e vamos para outra ideia. Mas se ele atingiu, e aí a gente faz essa passagem de bastão para o pessoal da indústria de negócio, porque aí eles vão pegar isso que atingiu o solution fit e vai pensar realmente no produto que atinge o market fit, que vai ter o mercado realmente que alcance o mercado. E aí eles vão pensar em industrialização, como fazer aquilo mais barato, mas o entendimento de solução que aquilo resolve, a gente tem lá. E aí a gente fala que a pessoa pergunta, mas e o ROI e tal, mas e custo do negócio? Não, o que a gente vê minimamente aqueles custos ou aqueles materiais, se é alguma coisa física, ou se é o digital, se é os investimentos, minimamente aquilo que você precisa fazer é viável do ponto de vista, não é um negócio danado, você vai gastar milhões para botar uma solução que resolve uma coisa muito barata? Não é um custo viável aquela tecnologia. Ok, ela resolve uma solução? Ela resolve, então dá para ir para frente. Agora, daí para a gente falar de ROI, por exemplo, a gente brinca lá, a gente fala de LOI, que é Learn of Event. A gente aprende. ROI, a gente fala da saída do lab para frente. E aí essa discussão se mantém no mesmo nível de era industrial. Por quê? Porque lá os caras investem, se for um produto físico, por exemplo, investem em ferramental, em tecnologia, como fazer aquilo de maneira em escala mais barato do ponto de vista físico, né? Então lá eles mantêm essas análises, mas eles não têm a preocupação de saber, cara, isso é algo novo, será que vale a pena fazer? Isso a gente já tirou. Isso o investidor lá já disse, os caras mostraram que vale a pena, então agora é só fazer. Então a gente passa, aí os caras têm o core deles e vão fazer aquilo industrializar. Então acho que tem uma passagem de bastão aí, sabe? Disso, do convencional, do dia a dia, de quem mexe com gestão, de quem entende aquilo como um produto que vai entrar num portfólio, que vai ter que ser vendido, para o pessoal que testa valor. Então no Lab a gente não olha muito essa questão do portfólio, se vai dar o retorno, a gente olha, cara, aquilo é valor, aquilo tem espaço no mercado, a gente consegue impactar realmente algo relevante. E isso é interessante porque muitas vezes, e a história nossa também mostra, que muitas vezes a gente faz invenção e não inovação. Aquela história do começo aí do... Porque o que eu acredito como inovação, como definição, tem vários autores, né? Mas o que eu peguei para mim, assim... Cara, se você acha uma solução nova para um problema que existe, ou até uma solução para um problema que ninguém pensou numa solução, ou até um problema que já existe, mas você pensa em uma solução nova. E aquela solução nova, ela acha no mercado realmente espaço, ela substitui alguma coisa, ela atingiu uma fatia grande do mercado, cara, você conseguiu inovar. Se você achou uma solução nova para um problema lá, mas ele não conseguiu atingir espaço no mercado, não conseguiu captar uma fatia grande do mercado, provavelmente é só mais uma opção, ele não substituiu nada. E aí eu entendo que isso é mais uma inovação. Porque você não conseguiu entrar no mercado. Você criou algo novo de fato, interessante, mas é uma invenção. Tem o valor dela, mas o valor como uma alternativa. Mas não um valor como uma alternativa que impacta o mercado. Se essa alternativa impactar, pessoas deixarem, cara, antes ele fazia assim, ó. Tem um monte de gente fazendo assim. Eu coloco uma invenção lá. E aí todo mundo fala, cara, mas isso aqui resolve melhor do que esse. Cara, eu vou parar de comprar esse, eu vou comprar esse. Aí ele atinge status de inovação. Então, já temos aí uns elementos, né? Se as pessoas não sabem o que é inovação, ó, eu estava anotando aqui. Tem que ter um problema real de não uma pessoa, mas de um grupo de pessoas. Tem que ter uma solução que resolve isso melhor do que, né, resolvia antes, ou simplesmente resolve. E tem que ir para o mercado, quer dizer, se não foi para o mercado, não é inovação. Eu acho que o mercado é a palavra-chave da questão da inovação, assim, para não confundir com o que a gente conhecia como invenção, porque a aderência do mercado é que diz se aquilo realmente resolveu o problema de muita gente, ou se resolveu um problema importante, né? Porque às vezes não é um problema de muita gente, mas é um problema muito importante. Eu acho que se ele atingir um problema muito importante ou resolver o problema de muita gente, o que você tinha supostamente era uma inovação, acho que aí ele atinge um estágio de inovação. Pô, aí impactei vidas. Pô, legal, você está me falando aí, tirando um pouquinho do que eu aprendi agora,
que quando a gente tem soluções em diversas áreas. Quando eu consigo pegar uma solução de uma área e aplicar num problema totalmente novo, mas é a mesma solução, mas eu consigo trazer para cá, eu também tenho uma inovação. Tem uma inovação. E pelo que eu enxergo, esse é o maior tipo de inovação que acontece aí, porque muitas coisas, né? Vocês têm lá várias áreas de conhecimento, várias áreas já com as coisas consolidadas, aí você pega aquilo e traz para incrementar, para resolver um problema, uma nova hipótese, uma nova área. Eu acho que essas inovações são até mais palatáveis, assim, mais fáceis de você entender. Por isso a importância das barreiras de você ver aleatoriedades, porque você às vezes vê uma solução numa área totalmente fora da sua, mas que aquela solução resolve um problema de uma área diferente. E aí você trazer isso para essa área, né, você fazer essa tropicalização, isso também é inovação, porque se ela encontrar um público ali, cara, isso é inovação. Outra coisa também às vezes tem soluções que elas resolvem um problema, mas elas resolvem um problema importante, mas o público que consegue ter acesso a ela é muito pequeno. É um nicho muito... Então você pegar aquela mesma solução e deixar ela democrática, fazer ela atingir mais gente, impactar mais, isso também é inovação. E você pegou uma mesma solução já criada e transformou ela para impactar mais gente. Isso também é inovação. Você está conseguindo no mercado. É uma solução diferente, né? Porque apesar de ser a mesma solução, você tem que fazer ela diferente para ela escalar, né? Para ela ter mais impacto no mercado. Coisa que quem criou a primeira não conseguiu fazer. Então isso também é inovação. E são inovações mais palatáveis, mais fáceis no nosso dia a dia das empresas. Você olhar e combinar coisas em outros mercados. Como eu posso aplicar aqui? Ela está mais próxima do mercado. É mais fácil aquela empresa que já está no negócio tradicional expandir mercado, fazer uma inovação expandindo o mercado, do que muitas vezes pegar um negócio completamente novo, numa área completamente uma inovação fora. mais com menos risco, para quem está começando principalmente, quer investir, eu quero investir numa área de inovação, cara, talvez as primeiras não é olhar lá aquela tecnologia que está começando a sair e você contratar uma empresa que domina aquilo para ver como é que você vai usar, você vai ter que investir em desenvolvimento de tecnologia, às vezes está mais fácil. Tem coisas já desenvolvidas, soluções, mas em outras áreas que você precisa ajustar para a sua área, né? E isso está acontecendo muito com o digital, né? Muitas coisas do digital, as empresas estão trazendo, como é que eu posso usar uma solução digital criada para a empresa ser uma empresa que só produz coisa física? Como eu posso fazer? Cara, como é que a gente pode fazer esse negócio híbrido? Como é que a gente pode misturar? Cara, isso já, se achar espaço disso no mercado, já é uma opção, né? Então é bem legal. Uau, esse papo é muito interessante. Muito legal. Tem muitas definições aí de inovação. A gente chegou e eu tô conversando aí com os mestres aí, pô. Falou. Tô falando de inovação. É aquilo lá, né? Eu tô contribuindo um pouco do que, na minha experiência e o que a gente tem feito, né? Mas eu acho que cada empresa tem uma característica e não tem uma regra certa, né? Mas existem, acho que assim, alguns elementos que acho que dá para contribuir e assim, o ponto de dizer importante primeiro, não é um estalo, é um processo e porque envolve cultura, e cultura não é uma coisa que você vira de um dia para a noite, né? E sim, existem algumas ferramentas, sim, técnicas que você pode usar para estimular a criatividade, para estimular a resolução de problemas, assim, acho que dá para usar, né? E o terceiro ponto, eu acho que é ser ousado. Acho que o investidor, a empresa que está pensando em fazer isso, tem que ser ousado, porque ele tem que... Qualquer iniciativa que ele faça em inovação, ele também não sabe onde vai dar. Uhum. Então ele tem que ser ousado. Cara, eu vou investir num negócio aqui porque eu estou pensando que eu acho que isso vai criar semente de algo lá na frente que vai ser maior, vai pensar a semente do futuro. E aí que alguns estudiosos, né, eles comentam da importância do tal do motor 1 e motor 2, né? Cara, você tem o motor 2 lá redondinho, está trabalhando, está dando faturamento, crie o motor 1. Para ir pensando nas coisas do futuro, porque o motor 2 é eficiência operacional, o motor 1 é inovação, você tem é outro pensar no mindset. negócio que vai matar o teu negócio. Exato. Tá certo. O Vitor, você falou muito processo, gente e tal, e eu acho muito importante, quando você fala inovação, teu olho brilha falando na questão de pessoas, né? Da questão de carreiras e tudo mais. E como você enxerga essa questão da atração de talentos para a área de inovação? Porque normalmente você tem uma empresa de transformação mecânica, vai lá, contrata um engenheiro mecânico, o que ele tem que fazer é isso. Agora o laboratório de inovação. Vem cá, Thiago, você vai ser o novo funcionário do laboratório de inovação para seja inovador. E aí você fica com o chicote lá assim. Como que funciona isso? Porque é diferente, né? O cara tem um perfil diferente, né? Essa questão dos talentos para inovação é
é complicado quando a gente vai falar de laboratório de inovação, na área de inovação, porque realmente não é um perfil tradicional no aspecto de que, olha, você tem isso aqui, a sua carreira está traçada. Na realidade, assim, a carreira na área de inovação pode ser muito diferente, não tem uma previsibilidade. E as pessoas às vezes entram querendo saber, né? Tem um plano de carreira? Tem plano de carreira? A empresa tem um plano de carreira? Já é um critério, Me né? perguntam direto isso. Tem plano de carreira? Tem plano de carreira? Você fala, você já fala, vai na fábrica ali. Eu falo, tem plano de carreira. Você inventa um negócio, você vai virar um empreendedor e vai junto. Exatamente. Acho que a pessoa que é muito preocupada com isso já é uma barreira ali. Porque, já é um teste, né? Porque ela, olha, cara, e a área de inovação, você tem que ter um cara mais... Porém, a gente sabe que existem situações ou momentos que a pessoa tá, nesse momento eu... Cara, sei lá, eu tô inseguro, eu preciso saber disso e tal, tudo bem, mas eu acho que isso é interessante porque quando a gente fala das possibilidades, oportunidades, são enormes, são muito boas. Só que não é certo. Né? São infinitas. Só que não é certo. E aí tem outro Você não é certo. também, né? Cara, Porque mas eu não tenho como te dar certeza. a pessoa que às vezes tem esse perfil super inovador, empreendedor e de ação de risco, às vezes ele não quer trabalhar também no CLT, ele quer montar o negócio dele. O negócio dele. Então tem que ser um meio termo, tipo alguém que quer, mas quer a segurança de um trabalho, ao mesmo tempo com algumas incertezas. Eu penso balanço, um pouco diferente. Eu acho que tem que ser um cara empreendedor, que o cara queira realmente resolver um problema e não importa como. Ele pode resolver o problema em grupo, com todo mundo. E para mim tem que ser aquele cara, mesmo se ele vê que aquele grupo não tá vendo, ele fala, gente, legal, tô levando o meu problema para outro lugar e toca o barco. Uma coisa que a gente fala muito e orienta o pessoal nesse sentido cara, tem que fazer muito sentido para você aquilo. Aquilo você tem que entender que, cara, a resposta daquilo realmente traz valor. Se a gente conseguir uma resposta para esse problema, isso vai impactar e eu quero fazer parte disso. Cara, se isso é verdade, se você tá... Cara, o futuro vai ser bom. Porque se você conseguir, se você tiver com essa gana de querer realmente achar um problema importante, uma solução relevante, não tem por que esse caminho não dar certo em algum momento profissionalmente. Porque você está procurando, Agora, o que não dá para ter certeza é o que exatamente vai ser. Mas que vai dar bom, isso vai. Porque você está usando a estratégia certa, no tempo certo, tá prospectando, tá fazendo rápido para poder, se não dar certo, eu vou pegar uma coisa. Alguma hora isso vai dar muito certo. E essa que tem que ser não, sem dúvida. A gana desse perfil. E aí acho que o desafio é estimular ele isso. É atrair esse cara a ficar aqui, né? A ficar com você exatamente. Atrai, cara, nos bastidores aqui, eu estava conversando com o Vitor e você me falou um negócio que eu vou repetir agora. Qual que é teu sonho? Lembra que você falou, como é que retém o cara? Eu tenho que primeiro perguntar para ele qual que é o sonho dele para a gente construir junto. Uma das coisas que a gente tem trabalhado, porque além dessas questões da inovação, assim, de ser um pouco incerto, tem a questão de que hoje está muito ligado ao digital, ao profissional de TI, ao desenvolvedor e tal. E esse mercado está extremamente aquecido. Tá difícil achar gente. Tá difícil achar gente. Então você tem que lidar com um ambiente que é assim, o seu futuro é incerto. E aí você contrata talvez alguém da área de TI e ele tá vendo lá o mercado extremamente aquecido, pagando altos salários, pagando em dólar e tal. Cara, como é que você segura um cara num laboratório de inovação para trabalhar com TI, por exemplo? Então, uma das coisas que a gente tem usado como estratégia, e eu acredito que acho que tá funcionando, e eu acho que é um caminho interessante, é entender e lidar com esse profissional mais de forma humana, de entender ele como um ser humano. Então, por mais que a gente precise do profissional com aquela função ali, que vai desenvolver alguma coisa, que vai fazer e dar feedback disso, e cara, como você interage mais com a equipe, melhora essa comunicação e tal, a gente pergunta para ele, cara, qual que é o seu sonho? E de uma forma bem honesta, assim, para ele às vezes falar, cara, meu sonho não tá aqui no laboratório, talvez meu sonho não tá aqui na empresa, mas compartilha com a gente. Porque enquanto você estiver aqui, a gente quer que seja o melhor lugar que vai te preparar para o seu sonho. E aí isso motiva muito, porque ele fala, pô, cara, talvez o meu sonho é, sei lá, construir um restaurante. Não tá aqui, quer vontade de empreender, ter um próprio negócio e tal. Cara, mas aqui é um ambiente de teste onde a gente desenvolve várias skills. A gente desenvolve desde a parte de negócio, a parte técnica, visão de cliente, valor, empatia. Isso são coisas fundamentais se você quiser ter o seu próprio negócio. Uhum. E assim, enquanto você estiver aqui, quanto mais você desenvolver o que você está aqui para fazer melhor e participar desse negócio, vai te preparar para o seu sonho. E a gente quer te ajudar nessa jornada.
O que a gente pode fazer aqui? Como que eu posso te estimular? Cara, você quer aprender sobre restaurante? Tá, cara, mês que vem a gente vai sentar bater um papo. Qual livro você está lendo sobre isso? E a gente vai conversar sobre isso. Estimular o cara como ser humano. Eu acho que isso traz engajamento, sabe? Como time, ele fala, os caras me veem, não como um robozinho que aperta o botão e entrega alguma coisa, como um ser humano. E eu acho que inovação precisa muito disso. Porque a inovação às vezes vem na hora que o cara está tomando banho. Ele tem um estalo lá e, cara, preciso conversar com a equipe sobre isso. Ele tá em pesquisar coisas que ele acha engraçado e boas fora do horário de trabalho. Não é naquele horário que você vai fazer inovação. E para isso você precisa ter ele engajado. E para ter engajado, ele tem que falar, cara, o que eu tô fazendo hoje faz sentido para minha vida? Puta, nossa, eu tô pensando em abrir um restaurante, cara. Trabalhando num laboratório de inovação de fitness, de atividade física, que tem a ver. Então, é fazer ele se encontrar o propósito dele ali dentro. Eu acho que essa é uma boa estratégia. Eu acho que isso ajuda ao cara a não olhar só a questão do salário que estão oferecendo lá fora. Até porque muitas dessas empresas que estão oferecendo salário altos ou empresas de fora, pagando em dólar aqui, cara, o cara é mais um número ali. Cara, entrega isso aqui, você tem lá a sua sprint lá na entrega isso aqui, entregando isso aqui, tá o seu salário. E acabou, não tem vínculo. Acabou o projeto, obrigado. Acabou o projeto, obrigado. Se precisar cortar, corta. E aí você criando um ambiente mais humano, de entendimento da pessoa, mais integral, que é uma coisa que eu acho que, na verdade, a gente deveria fazer isso em tudo, né? Não só no laboratório, mas é que eu acho que essa estratégia, mais do que nunca, ela é boa e ela funciona nos dias de hoje que a gente está vivendo, de trazer um cara para um ambiente mais incerto ou segurar alguém no ambiente que está todo mundo oferecendo, ó, vem para cá que eu te pago melhor, ou porque eu tenho uma estrutura X e tal, né? E isso passa por entender o cara como ser humano, por conhecimento, quanto que a gente dá de conhecimento. A gente tem um programa lá legal que chama F5 do computador mesmo, que é um evento que a gente faz de trazer aleatoriedades de conhecimento lá. A gente traz um cara de fora para dar um workshop de um negócio nada a ver lá. Traz conhecimento sobre o ser humano, sobre isso. Pô, o cara, legal aprendi um negócio também. Que eu não sabia. Vou copiar Gostei do nome. Lá a gente chama de Tech Talk. A gente tem o F5 e tem o hands-on. O hands-on é pegar a mão na massa mesmo, é ir em algum lugar, testar algum produto novo, traz lá, lançaram esse tênis aqui maluco, cara, dá uma olhada aqui, vamos usar. A Samsung lançou uma caneta aqui, cara, vamos mexer nesse negócio, ver como é que funciona. A gente pensa, cara, isso aí tem. Qual o público disso? Cara, analisa, sabe entender, cara, qual que é o valor que isso aqui traz? Eu acho que esse tipo de coisa traz um valor pro profissional que está lá, mais do que eu só estou lá para criar um código, para desenvolver alguma coisa. Mas ele falou, cara, eu estou tendo um aprendizado como ser humano. Eu estou saindo daqui melhor. Eu participo uma semana aqui, eu não posso sair daqui sem aprender algo novo. Ele disse, cara, em uma semana lá eu aprendi mais do que fiquei o mês inteiro num lugar lá fazendo código. Então, acho que esse tipo de coisa é uma estratégia que é como se funciona. O LOI também vale para a pessoa. O LOI vale para a pessoa. Pra empresa, mas o vale meu, eu preciso ver o meu LOI, é. né? Como que tá o meu LOI. E é interessante porque lá a gente tem tanto pessoal mais júnior que está começando, não tem ideia do valor disso. Então esse é um desafio também, que às vezes o pessoal não entende que, cara, se você for em outro lugar, você não vai ter isso, cara. Não valoriza. Não valoriza. E aí você tem o cara... O começo de formado não é tão significativo quanto você ganha no final, depois né? E aí você pega o pessoal que já tá mais, né, já tá mais rodado, o cara fala, cara, que diferente, que ambiente, cara. Tô saindo aqui diferente. Então, eu acho que essa é uma estratégia boa, assim, para segurar a galera num ambiente de inovação, é entender propósito. Pô, legal, 2 perguntas boas. Ó. Qual o seu sonho e o que você aprendeu essa semana? São 2 coisas eu tenho para mim, geniais. assim, um dia que eu não aprendo nada foi um dia desperdiçado. Se você não aprendeu nada nesse dia, foi um dia que você não viveu, né? Você não valeu a pena, né? Eu tenho isso, assim. Às vezes eu saio de uma reunião, nossa... Aprendi uma coisa nova, vi uma coisa nova, né? Conheci uma pessoa nova. Tive um insight. Então, se tem um dia que você não aprendeu nada de novo, pra mim é um dia desperdiçado. E né? você tem que estar com o radar ligado, né? Porque às vezes a gente acha que o aprendizado porque só no dia do F5, ou só no dia que vai ter um evento, ou só no dia que eu vou sentar. Cara, ele tá o tempo todo, você aprende com as pessoas e vai vendo. E acontece que muitas pessoas têm um jeito muito focado, tipo, dá isso aqui, ela fica ali, né? E ela nada pode tentar parar ela para ela fazer aquilo. Às vezes o cara acha que aprender algo novo é estudar alguma coisa. É estudar alguma coisa. Pode ser também, mas não também faz parte. E às vezes você tá ali num bate-papo, numa conversa de corredor, cara, você aprendeu, cara, isso aqui eu não sabia, conheci uma pessoa, né? Então isso tem que tá ligado, acho que faz parte do mindset aí. Tá muito bom esse papo. Legal, tá gostoso mesmo. Pena que eu acho que tá chegando no fim, eu nem sei mesmo. quanto tempo já tá aqui. Mas tá bom, muito bom. Muito boa essa conversa.
Vai Mas lá. legal. E aí? Então, acho que foi uma aula de inovação, um bate-papo muito bacana. E, Vitor, se você quiser comentar alguma coisa para a gente encerrar, qual que é o grande aprendizado aí para as pessoas que querem fazer inovação? Olha, eu acho que a dica que eu posso dar do que eu estou vivendo, do que já vi, acho que sobre inovação, primeiro, tenha o radar ligado nas coisas que estão acontecendo, não fica só olhando para o que você está fazendo ali o dia a dia, assim, veja o que está acontecendo no mundo, acho que isso é importante, traz insights. E seja ousado em testar, experimente algo novo. Acho que, como a gente disse, né, acho que como tudo passa muito pela cultura, pelo mindset, acho que o primeiro passo é: quando que foi a última vez que eu experimentei alguma coisa pela primeira vez? Então acho que isso criar esse mindset. Vamos fazer Muito uma boa essa frase de pergunta. camiseta aqui. Muito bom. A gente pode criar o MentorCast, né? Com as frases, com as nas frases. camisetas. Não, mas essa frase é de Essa impacto. frase é muito impacto. Eu também vou fazer minhas partes aqui. Eu acho muito, muito interessante essa questão de você sempre aprender alguma coisa nova, né? E a partir do momento que a gente perde isso, acho que a gente perde, vou usar uma palavra, a gente acaba perdendo o tesão de trabalhar, o tesão de fazer as coisas, né? E quando você perde isso, aí você vai entrar no modo mecânico e tal, aí vai trabalhar lá no Fordismo que você se dá melhor. A gente tem que tomar cuidado para não chegar nesse ponto. E essa geração agora que a gente tem, eles são tão fissurados em não aproveitar as coisas, né? Ou seja, está sempre numa tela lá, rolando aquela timeline infinita, mas não está aproveitando, não está aprendendo nada naquele momento ali. Então, acho que o que eu queria trazer com esse insight do Vitor é, cara, vamos realmente aproveitar os momentos e aprender com os momentos. Exatamente. Olha, muito legal. De certa forma, nós três trabalhamos com inovação aqui, né? Que hoje é o dia do Vitor aí. E é isso, é muito verdade, sabe? Pô, a Mente é uma startup. E às vezes, pessoal, é comum, assim, eu falo, gente, se a gente não experimentar, se parar de testar as coisas, acabou, pô. Acabou, fecha a empresa, não dá, tem que estar sempre testando, né? Esse podcast nasceu disso, pô. Eu encontrei com a Alan num dia, no dia seguinte já tava o tema, na semana, 3 dias depois tava gravando. Então, tipo, nunca tinha feito podcast, mas isso vamos pra cima, né? Então, esse perfil de ir pra cima, né? De ousar, de experimentar, de testar, de aprender coisa nova, acho que isso é fundamental, a gente não pode perder, achar que para eu trabalhar com inovação, necessariamente eu tenho que ter um curso de tecnologia, acho que tem muito mais a ver com o perfil, né, do que qualquer outra coisa, e não pode perder essa curiosidade. Eu gostei muito, né, dessa progressão, né, que você falou, começa na curiosidade, na criatividade, depois na empatia, mercado e de tudo que você falou. A gente falou de tecnologia, falou de metaverso, mas a gente basicamente falou de gente, de cultura, de pessoas, né? Então, inovação, aquilo, a máquina ainda não inova, né? As sinapses que vão produzir algo novo acontecem no cérebro humano, né? Então, acho que esse é o ponto aí, muito legal. Muito bom. Tiago, acho que a gente nunca pode estar satisfeito, né, cara? Não. Acho que sempre tem que estar eterno insatisfeito, assim, cara, mas... Inconformado. Cara, mas não é possível, pode ter mais, eu preciso aprender mais. Isso aí, agora é o momento da gente, se despedir. Fala aí, a gente estava aqui falando inovação com gente que faz inovação, né, que lida no dia a dia, né, e fala um pouco aí das suas redes sociais, se o pessoal quiser te seguir, conhecer melhor, LinkedIn, gente, eu queria primeiro... TikTok, mandar currículo pro Lab, TikTok, né? Bom, primeiro queria passar aí o Instagram do Move Labs, né, @TheMoveLabs. Colocar aí no Instagram, a gente publica muita coisa lá, conteúdo também, e agora a gente tende a movimentar mais lá, então fica à vontade de conectar por lá, né? LinkedIn, Victor Xavier, pode procurar lá, a gente pode se conectar. Cara, no laboratório a gente está em busca de conectar com gente o tempo todo para aprender, né?
Então, todo mundo está ouvindo aí, se você gosta de testar coisas novas, quer ser um tester do Lab lá, cara, você tem a comunidade para participar. Se você é um cara que trabalha com tecnologia, tá algum centro de pesquisa, tem alguma coisa, cara, eu acho que para um laboratório como esse eu posso agregar, tenho tecnologia aqui, queria fazer uma parceria, conhecer melhor e tal, cara, entre em contato. Universidades, hubs de tecnologia, hubs de startups, Sportec, HealthTech, quiser entrar em contato com a gente está muito aberto a isso e a gente quer, porque é desses contatos que surgem oportunidades, geram problemas novos, soluções. Então entre em contato com a gente aí no Move Labs, @TheMoveLabs no Instagram. Isso aí. Muito bom. Alan... Vocês me acham aí como Alan Siriani em qualquer lugar, no Instagram, no LinkedIn e tudo mais. E o podcast vai estar em todas as plataformas, por enquanto está no Spotify, mas está indo para o Amazon Music e no YouTube. E Thiago, e com quem você. Quer seguir, bom, tem o perfil da Mento, né? @Mentotech no Instagram e Mento no LinkedIn. E o meu perfil no Insta, Thiago Goulart, _oficial. E no LinkedIn, Thiago Goulart, você vai me achar também. E vamos nos falando aí, gente. Muito obrigado aí por nos escutar e nos ver, quem está no YouTube até agora. E daqui a pouco vamos ter também uma série de outros episódios aí que estão saindo no forno já. Perfeito, esse foi o Mentocast. Mentocast. Legal, gente. Obrigadão. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.